Colossenses capítulo 1. Essa é a segunda mensagem nesse texto. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo feito por ele a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Um dos maiores erros que um cristão pode cometer, que um crente pode cometer, isso para o seu próprio prejuízo, é se comprometer apenas com parte da revelação bíblica e rejeitar o restante da palavra de Deus. Esse é um dos piores erros. Essa, inclusive, é uma das formas de se tornar morno, que é uma das acusações de Jesus contra a igreja de Laodiceia. Você aceita apenas parte da revelação de Deus, o restante você rejeita. Você só aceita aquilo da palavra de Deus que te agrada. Aquilo que te desagrada, você rejeita. Jesus ordena, por exemplo, em Mateus 16, 23, que os seus discípulos sejam simples como as pombas e, ao mesmo tempo, prudentes como as serpentes. Jesus pega dois animais, as pombas e as serpentes. As pombas são simples. Elas são facilmente enganadas, elas podem ser facilmente capturadas. Já uma serpente é extremamente prudente. Se você se aproximar dela, o que ela vai fazer? Ela vai armar o bote e vai te atacar. Então Jesus ordena que os seus discípulos sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. E ainda assim, apesar da ordem de Jesus, apesar do mandamento de Jesus, em completa desobediência a ele, muitos crentes preferem ser apenas pombinhas. Muitos crentes querem ser apenas simples pombinhas, recusando-se a usar o discernimento bíblico que está à sua disposição para se tornarem prudentes. Eu sou uma pombinha. Eu sou simplesinho. Qualquer um me engana. Qualquer pessoa que vem falando o nome de Jesus me engana. Qualquer pessoa que se diz crente me engana. Por quê? Porque eu sou uma simples pombinha. Não, serpente não. Eu não quero ser prudente como a serpente. Não. Eu não quero usar o discernimento bíblico para me tornar sábio e prudente. Não, isso é coisa carnal, isso é coisa de crente carnal. Onde já se viu um crente usar o cérebro que Deus lhe deu? Não, nós somos do Espírito. Nós somos simples, como pombinhas. Prova dessa rejeição à prudência bíblica, eu não posso evitar isso aqui, né? Prova dessa rejeição à prudência bíblica é o apoio que cristãos prestaram à candidatura de
Pablo Marçal, a Prefeitura de São Paulo, esses cristãos tratando Pablo Marçal como se ele fosse um cristão verdadeiro. Porque ele se afirma cristão, né? Ele se afirma um crente em Jesus. E os crentes bobalhões, que querem ser apenas pombinhas, eu vou me deixar enganar pelo Pablo Marçal. Um cristão verdadeiro não fala como Pablo Marçal, né? Um cristão verdadeiro não se porta como ele. Um cristão verdadeiro não trata os seus adversários como ele trata os seus adversários. Um verdadeiro cristão não usa a mentira e o engano como estratégia, como ele faz, né? E um cristão verdadeiro tampouco enriquece à custa de pessoas ingênuas que compram os seus cursos repletos de clichês e palavras de efeito, frases de efeito, mas que de fato são vazios de conteúdo verdadeiramente aproveitável e aplicável. Um verdadeiro cristão não age como ele. E apesar disso, muitos crentes, muitos cristãos, inclusive pastores e igrejas, o trataram e continuam tratando ele como se ele fosse um verdadeiro cristão, como se ele fosse um discípulo genuíno, um genuíno discípulo de Jesus. O que esses crentes carentes de prudência não percebem é que para se opor à esquerda, né, para se opor ao Boulos, lá no caso de São Paulo, né, para se opor à esquerda, não é necessário tratar como cristãos verdadeiros aqueles que cristãos verdadeiros de fato não são. Para se opor à esquerda, não é necessário fazer isso. Não é necessário tratar como crente, como cristão verdadeiro, como um genuíno discípulo de Jesus, aqueles que demonstram pelas suas palavras, pelas suas ações, que de fato não são. E talvez eu esteja sendo muito generoso nessa minha introdução aqui. Porque o amor, segundo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, o amor não suspeita o mal. Então, eu não querendo suspeitar o mal dos meus irmãos, eu prefiro chamá-los de ingênuos, mas talvez eu esteja sendo muito generoso. Talvez eles não sejam ingênuos. Porque se Pablo Marçal não fosse um milionário, se o Pablo Marçal não se candidatasse à prefeitura da maior cidade da América Latina, fosse o Pablo Marçal um pobre qualquer que trabalha de segunda a sábado para ganhar um mísero salário mínimo, esses mesmos cristãos, pastores e igrejas que trataram o Pablo Marçal como milionário, tratariam o Pablo Marçal CLT como um pecador qualquer. Eles diriam, não, Pablo Marçal, tu não é crente. Um crente não fala como tu fala, um crente não se porta como tu se porta, um crente não age como tu age. Né? Se o Pablo Marçal fosse um pobre qualquer, como vocês, né? Que trabalham a semana inteira para ganhar um salário mínimo, ele seria tratado como um pecador qualquer. Ele seria, esses cristãos, esses pastores, essas igrejas apontariam o dedo para ele e diriam, tu ainda estás em fel de amargura, tu ainda tem que te arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Mas como ele é milionário, como ele se candidatou à prefeitura da maior cidade da maior cidade da América Latina, São Paulo, aí não. Ninguém pode tocar no Marçalzinho. O Pablinho é nosso amigo. O Pablinho é dos nossos. Apesar do vocabulário dele, apesar da forma como ele se expressa, apesar da forma como ele trata os seus adversários, ele é nosso irmãozinho em Cristo.
Isso demonstra que esses cristãos, crentes, pastores, igrejas que apoiaram o Pablito Marçal, eles estão dispostos a, como Judas, trair a Jesus. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Estes traem Jesus por uma chance de ter poder político. É a mesma traição. Esse tipo de apoio que trata como cristão verdadeiro quem se porta como pecador ímpio e impenitente, mancha o testemunho público da igreja, né? Porque como aqueles que apoiaram Pablo Marçal agora podem se aproximar de um pecador mentiroso e enganador e dizer, tu tem que te arrepender das suas mentiras ou dos seus pecados? Como essas igrejas, como esses pastores, como esses crentes poderão fazer isso? Eles não podem, né? Porque esse pecador, pobre, mentiroso, enganador, ele vai dizer, tá bom, mas vocês estavam tratando o Pablo Marçal como se fosse cristão. Eu estou fazendo a mesma coisa que o Pablo Marçal. A única diferença entre o Pablo Marçal e eu é que ele é milionário e eu não. Se ele não precisa se arrepender, por que eu preciso? Né? Mancha o testemunho público da igreja. Impede uma pregação coerente do evangelho. Pablo Marçal é um agente do caos. E ele propositadamente provoca e usa a bagunça como uma arma para o proveito próprio. E este é o ponto de contato com a mensagem anterior, a mensagem que nós pregamos a semana passada, na qual nós discorremos sobre Colossenses 1, 15 a 16, tendo como pano de fundo este mundo bagunçado pelo pecado. Pablo Marçal, ele provoca e usa a bagunça como uma arma. Ele provoca a bagunça, ele usa a bagunça como uma arma para proveito próprio. Sim, a bagunça é usada por pessoas malignas como uma arma para atingir os seus propósitos maus. E Pablo Marçal é apenas um de muitos exemplos que poderíamos citar para ilustrar esse ponto. Na semana passada, nós tratamos a bagunça como algo indesejável, né? Ninguém quer uma casa bagunçada. Quando a pessoa percebe que a sua casa está bagunçada, ela se obriga a arrumar a sua casa. Nessa semana, nós estamos tratando da nossa tendência pecaminosa de desejar a bagunça. Nós queremos a bagunça. Porque quando o mundo está bagunçado, nós conseguimos avançar à frente, adiante. Nós nos aproveitamos da bagunça, nós nos aproveitamos do caos para obter lucro, para obter vantagem. Por isso eu citei Pablo Marçal como exemplo. Aquela cena icônica, né? No debate, ele provoca tanto, faz tanta bagunça, até que o seu adversário se irrita, perde a cabeça, pega uma cadeira e bate nele com a cadeira. E daí aparece ele na ambulância, agindo como se aquela pancada que ele recebeu estivesse colocando ele em perigo de morte. Né? É um agente da bagunça, provoca a bagunça, usa a bagunça para o seu próprio propósito. Pablo Marçal é apenas um de muitos exemplos. Outro exemplo, isso aqui talvez vai chocar alguns de vocês, isso aqui de repente vai deixar alguns de vocês escandalizados, mas é necessário falar desse exemplo aqui. Um outro exemplo que comprova que a bagunça causada pelo pecado é uma arma usada por pessoas más é a história de uma família cristã lá nos Estados Unidos. Uma história verdadeira. Não é inventada. É uma história verdadeira. Ocorrida, uma história de uma família cristã, e essa história ela foi colhida num retiro para homens cristãos lá nos Estados Unidos. Né? Uma determinada igreja resolveu fazer um retiro para homens, pregações
voltadas, né, para homens, ensinando-os como eles devem ser os sacerdotes da sua família e tudo mais, né? Devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja como? Com um amor sacerdotal, né? Sacrificando-se a favor dela para que ela fosse purificada. É assim que os homens devem amar a sua esposa, as suas esposas, inclusive os seus filhos, as suas famílias, né? E nesse retiro, essa história foi usada como ilustração. Um homem cristão, crente, casado e pai de filhos, procurou a ajuda e o conselho do seu pastor para se ver livre de um pecado. O pecado da pornografia, que ele consumia diariamente. Com a ajuda e o conselho do seu pastor, aquele homem venceu o pecado. Ele venceu o pecado da pornografia. Você sabe quem não ficou feliz com a vitória obtida pelo nosso irmão? Se você respondeu Satanás, você está correto. Satanás não ficou feliz com a vitória do nosso irmão. Mas além disso, quem não ficou feliz com a vitória obtida com a vitória que o nosso irmão obteve foi a sua esposa. A esposa dele não ficou feliz. Por que ela não ficou feliz? Você deve estar se perguntando. Bom, enquanto aquele homem estava sendo derrotado pelo pecado da pornografia, ele não se considerava adequado para liderar a sua família. Ele não se sentia adequado para funcionar como cabeça da sua família, como sacerdote do seu lar. Porque ele pensava, como eu posso liderar a minha esposa, como eu posso liderar os meus filhos, cometendo um pecado tal como esse? Então, o vácuo de liderança que ele deixou na sua família foi rapidamente preenchido pela esposa dele. Como ele não se sentia adequado para liderar a sua família, em função do pecado por ele cometido, a mulher dele tomou a posição de liderança. Mas agora que ele venceu o pecado, ele se sente novamente preparado para liderar a sua família, e isso não agradou a sua esposa. Porque ela não pode mais liderar a família agora. Agora ela deve prestar submissão ao seu marido. E perceba que quando eu cito esse exemplo, eu nem concordo com a atitude dele. Eu não acho que ele deveria ter abdicado da posição de liderança dele em função do seu pecado. Não. Porque quando Paulo escreve que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, Paulo não coloca como condição uma vida perfeita da parte do homem. Apenas se tu, ó homem, te portares de forma perfeita, sem cometer nenhum pecado, aí sim, tu deves liderar a tua esposa, deves liderar a tua família. Não, Paulo não coloca nenhum tipo de condição ali. Então eu nem concordo com a atitude desse homem, mas foi a atitude que ele teve, né? Diante do seu pecado, ele não se sentiu numa posição para liderar a sua família. Ele não se sentiu, ele não se percebia adequado para liderar a sua família. Agora que ele venceu o pecado, ele pensa, bom, agora eu estou em condições. Mas aí surge o conflito com a esposa, porque ela gostou do poder. Ela gostou daquela posição de liderança. Note a maldade dessa mulher. Desde que ela detivesse a posição de liderança na sua família, aquela mulher não se importava que o seu marido, o seu casamento e os seus próprios filhos estivessem sendo destruídos pelo pecado do marido dela. Ela não se importava com nada disso, desde que ela permanecesse na posição de liderança da família. Essa mulher é como Pablo Marçal. Ela usa a bagunça causada pelo pecado para atingir os seus próprios propósitos. Ela cobiça o poder
na família, tal qual o Pablo Marçal cobiçava o poder na prefeitura de São Paulo. Ela cobiça o poder e ela usa a bagunça causada pelo pecado do marido para alcançar esse poder. Ela gosta da bagunça. Ela deseja a bagunça do pecado. Esse uso da bagunça causada pelo pecado faz com que o pecado dela seja tão ou mais grave do que o pecado do seu esposo. O pecado dela se torna tão ou mais grave. E a propósito disso tudo, a esposa do Pablo Marçal vende cursos que se propõem a ensinar como mulheres cristãs devem se submeter aos seus maridos. Não gaste o seu dinheiro comprando este curso. E nenhum outro curso que ela vende. Você não precisa gastar 5 mil reais ou 10 mil reais para fazer um curso para saber como você, mulher, deve se submeter ao seu marido. Tudo que você precisa saber está de graça aqui, ó, na palavra de Deus. Né? Tudo que você precisa fazer é o quê? É estudar a palavra de Deus, é se sentar para ouvir a pregação que é feita na tua igreja, a pregação que expõe a palavra de Deus, e então obedecer. Mas voltemos aqui ao ponto principal. A bagunça causada pelo pecado é usada por pessoas malignas como uma arma para atingir os seus propósitos maus. E você não deve fazer isso. Você não deve ser imitador nem do Pablo Marçal, nem de qualquer outro que usa a bagunça causada pelo pecado como meio para atingir os seus propósitos maus. Você deve obedecer ao comando de Jesus. E Jesus ordena que você faça o quê? Jesus ordena que você rejeite o pecado, que você rejeite a bagunça causada pelo pecado e que você desfaça a bagunça causada pelo pecado, tanto na tua vida quanto na vida dos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Ao fazer isso, ao rejeitar e desfazer a bagunça criada pelo pecado na tua vida e na vida dos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, o que vai acontecer? Você estará cooperando com Jesus na restauração deste mundo bagunçado pelo pecado. De que modo? Bom, a tua vida será uma vida a menos que está bagunçada pelo pecado. A tua família será uma família a menos que estará bagunçada pelo pecado. A vida dos teus amigos, a vida dessas pessoas elas serão descontadas, aquelas que ainda precisam ser arrumadas, né? Elas já foram arrumadas pelo Evangelho agora. Na pregação passada, nós destacamos que para você cooperar com Jesus na restauração deste mundo bagunçado pelo pecado, é necessário que você confie as suas circunstâncias e as bagunças da tua vida a Jesus Cristo, que é o supremo criador deste mundo. Nessa pregação aqui, nós demonstraremos que você também deverá buscar tudo o que te é necessário naquele que é o supremo sustentador deste mundo. Porque a tua tentação será usar o pecado. A tua tentação será usar a bagunça causada pelo pecado para conquistar aquilo que te é necessário. Aquilo que você sente necessidade. A tua tentação será ser um Pablo Marçal. A tua tentação será ser aquela mulher que nós citamos há pouco. A tua tentação será ser semelhante a qualquer pecador que você conhece que usa o pecado para atingir os seus objetivos, que usa a bagunça causada pelo pecado para atingir aquilo para conquistar aquilo que sente necessidade. Essa será a tua tentação, mas você não deve
ceder a essa tentação. Jesus não te salvou para que você continue causando bagunça neste mundo. Jesus te salvou para que você seja um agente que arrume as bagunças deste mundo. Que desfaça as bagunças deste mundo. Então, não use o pecado, nem a bagunça causada pelo pecado para conquistar o que você sente necessidade. Não, busque tudo aquilo que te é necessário naquele que é o supremo sustentador deste mundo. Fazendo isso, confiando tudo a Jesus, conforme a pregação passada, e buscando tudo em Jesus, conforme a pregação de hoje, você estará apto a arrumar, à luz da palavra de Deus, as suas próprias bagunças e então auxiliar as pessoas que convivem contigo a arrumar a bagunça na qual as suas vidas se tornaram. Sempre à luz da Escritura, de modo que você cooperará com Jesus na restauração deste mundo. E por que nós saímos do Salmo 40 e nós estamos em Colossenses 1, 15 a 20. Isso nós começamos já na semana passada e nós terminaremos na semana que vem. A pregação da semana passada, em conjunto ou junto a essa e também com a que será feita na semana que vem, suplementa a última pregação que nós fizemos no Salmo 40. A última pregação que nós fizemos no Salmo 40 tem como título Pregue a Escritura estando preso no atoleiro de lama ou firme sobre a rocha. Ou seja, não importa as circunstâncias que você está vivendo. Não importa se você está preso no atoleiro de lama. Não importa se você nunca enfrentou um desafio tão grande quanto aquele que você está enfrentando agora. Ou não importa se a tua vida nunca esteve tão boa quanto ela está agora. É tua responsabilidade pregar a Escritura, porque quando você prega a Escritura, você cumpre exatamente aquilo que nós estamos... o tema dessas 3 pregações aqui em Colossenses. Você está cooperando com Jesus na restauração deste mundo. Então, rejeite o pecado e a bagunça causada pelo pecado. Busque tudo o que te é necessário no supremo sustentador deste mundo. Na pregação passada, nos versículos 15 e 16 de Colossenses 1, nós demonstramos que você deve confiar tudo ao supremo Criador deste mundo. E por que você deve fazer isso? Por que você deve confiar tudo ao supremo Criador deste mundo? Bom, por 3 razões. A primeira delas é que todas as coisas foram criadas no Filho de Deus. A segunda razão é que todas as coisas foram criadas pelo Filho de Deus. E a terceira razão é que todas as coisas foram criadas para o Filho de Deus. Todas as coisas que há nos céus e na terra foram criadas no Filho de Deus, ou seja, elas foram criadas na esfera do Filho de Deus. Esfera aqui não num sentido espacial, mas no sentido de que a criação, aquilo que foi criado, aquilo que existe, denota sabedoria e planejamento da parte do Filho de Deus. Nada do que existe de forma aleatória. Nada do que existe por coincidência ou por descuido. Jesus nunca diz, ops, foi sem querer que eu fiz isso. Jesus nunca diz isso. Nós falamos, né? E agora? Jesus nunca fala, e agora? Não. Nada do que existe de forma aleatória, nada do que existe por descuido, nada do que existe por coincidência, tudo que existe devido à sabedoria e ao planejamento do Filho de Deus.
E quando Paulo afirma que todas as coisas que existem nos céus e na terra, tudo existe porque foi feito em Jesus, Paulo se refere a todas as coisas sem exceção. As visíveis são as terrenas, as invisíveis são as celestiais. Tudo denota a sabedoria e o planejamento do Filho de Deus. Além disso, todas as coisas foram criadas pelo Filho de Deus, no sentido de que foi por meio do seu Filho que Deus, o Pai, criou todas as coisas. O Filho de Deus é o agente de Deus na criação. Deus fala, haja luz, e o Filho de Deus, que é a palavra de Deus, no princípio era o Logos, no princípio era a palavra, o Filho de Deus, que é a palavra de Deus, vai lá e cumpre aquilo que Deus fala. Deus, o Pai, é o Criador por excelência, ele diz haja, e Deus, o Filho, vai lá e age, faz acontecer aquilo que Deus determinou. Também todas as coisas foram criadas para o Filho de Deus, no sentido de que o propósito de todas as coisas é pertencer ao Filho de Deus como herança sua. Ou seja, o Filho de Deus é o destino de todas as coisas criadas. Todas as coisas criadas têm como destino o Filho de Deus. Todas as coisas criadas têm como propósito pertencer ao Filho de Deus. Isso quer dizer que todas as coisas, inevitavelmente, voltarão para o Filho de Deus. Mesmo aqueles aspectos da criação que agora permanecem rebeldes contra ele, voltarão, de uma forma ou de outra. Porque tudo foi criado para ele. E se foi criado para ele, essas coisas serão dele. É impossível que elas não sejam dele, não se tornem dele, porque elas foram criadas para ele. Essas são as razões pelas quais você deve confiar tudo ao Supremo Criador deste mundo, pois tudo foi criado nele, conforme a sua sabedoria e planejamento, tudo foi criado por ele, e tudo foi criado para pertencer a ele. De modo que não existe ninguém mais adequado do que ele, a quem você possa confiar a tua vida e as suas circunstâncias. Quem é mais adequado do que o Filho de Deus para cuidar de ti e das suas circunstâncias? Pois foi ele, tudo foi criado nele, tudo foi criado por ele e tudo foi criado para ele. Jesus, o Filho de Deus, é absolutamente supremo sobre toda a criação, exatamente porque todas as coisas foram criadas nele, todas as coisas foram criadas segundo a sua sabedoria e planejamento, todas as coisas foram criadas por ele e para pertencer a ele. Isso inclui você e as tuas circunstâncias. Isso inclui você e as bagunças da tua vida. Você e as suas circunstâncias, você e as bagunças da tua vida foram criados em Jesus, por Jesus e para Jesus. O que significa que ele é absolutamente supremo sobre você e sobre as suas circunstâncias. Quando nós afirmamos que nada existe, nada que existe, existe de forma aleatória ou por coincidência ou por descuido, tudo que existe, existe por causa da sabedoria e do planejamento do Filho de Deus, isso se aplica até mesmo às bagunças da tua vida, até mesmo às circunstâncias mais difíceis e desesperadoras enfrentadas por você. Nada disso existe por descuido, nada disso existe por coincidência
ou de forma aleatória. Tudo isso existe por causa da sabedoria e do planejamento do Filho de Deus. Mas você deve estar pensando, como esse meu sofrimento pode existir por causa da sabedoria e do planejamento do Filho de Deus? Bom, se esse sofrimento foi causado por um pecado teu, aí está a resposta, né? O Filho de Deus é tão sábio que ele criou o mundo de tal forma que aqueles que pecam recebem as consequências dos seus pecados. Ah, mas o meu sofrimento não está sendo causado pelos meus pecados. Os meus sofrimentos estão sendo causados pelos pecados de outras pessoas. Bom, o Filho de Deus é tão sábio que ele usa os sofrimentos causados pelos pecados de outras pessoas para te ensinar lições valiosas. No mundo criado pelo Filho de Deus, nada é desperdiçado. No mundo criado pelo Filho de Deus, tudo tem o seu proveito, até mesmo as doenças. Até mesmo o câncer. Até mesmo a morte. Jesus criou o mundo de forma tão sábia que nada é desperdiçado, nada se perde, nada é em vão. Pode se tornar vão a depender da tua resposta a essas circunstâncias. Se diante do sofrimento, por exemplo, a semelhança daquele terreno cheio de rochas, cheio de pedra, né? Na parábola do semeador, se você em face do sofrimento age como o terreno rochoso, se escandaliza com o sofrimento e diz: assim eu não quero Jesus. Eu não quero Jesus com sofrimento. Aí sim. Aí o sofrimento está sendo desperdiçado, mas não por culpa do Filho de Deus, por tua culpa. Porque o propósito do Filho de Deus, o propósito de Jesus, era usar aquele sofrimento ali para te tornar um pouquinho mais parecido com Ele. Para que você se tornasse um pouquinho mais semelhante a Ele. Mas você rejeitou o propósito dele, então sim, nesse caso, o sofrimento está sendo desperdiçado. Não por culpa dele, mas por culpa tua. Então, de novo, nada do que existe, existe de forma aleatória, nada do que existe, existe por coincidência ou por descuido. Tudo que existe, existe por causa da sabedoria e do planejamento do Filho de Deus. Isso se aplica a você e até mesmo às bagunças da tua vida, mesmo às circunstâncias mais difíceis e desesperadoras enfrentadas por você. Isso quer dizer que você não deve ter medo e nem se desesperar por causa de nada. E aqui nós estamos resumindo a pregação passada, né? A vida te dá muitos motivos para que você tenha medo. A vida te dá muitos motivos para que você se sinta desesperado. Mas Jesus, o Filho de Deus, te dá todas as razões para que você rejeite o medo e abandone o desespero. Por que você teria medo? Por que você se desesperaria se todas as circunstâncias, mesmo as mais difíceis, existem pela sabedoria e planejamento de Jesus? Por que você teria medo? Por que você se desesperaria? Todas as suas circunstâncias foram criadas em Jesus, por Jesus e para Jesus. Então confie tudo
ao Supremo Criador de todas as coisas. Confie aquilo que te faz sentir medo e desespero, confie tudo ao Supremo Criador de todas as coisas. Confie a Ele mesmo as bagunças da tua vida. Mesmo aquelas bagunças causadas pelo teu pecado ou pelo pecado de outras pessoas. Confie todas as suas circunstâncias ao Supremo Criador deste mundo. Aquele que fez todas as coisas com sabedoria e planejamento. E o que nós queremos dizer com confiar todas as coisas ao Filho de Deus? Nós queremos dizer basicamente duas coisas: oração e obediência. Oração contínua ao Filho de Deus por todas as circunstâncias que te fazem sentir medo e desespero, e então obediência contínua ao Filho de Deus em todas essas circunstâncias. Não use o pecado para enfrentar essas circunstâncias. Não. Use a obediência ao Filho de Deus, use a obediência à Escritura. Isso é confiar tudo ao Filho de Deus. E então, quando menos você esperar, tudo será formoso aos seus olhos. Você entenderá, você vai conseguir compreender a razão de todas as coisas. Mesmo aquelas mais difíceis. Você vai entender, foi por isso. Foi por isso que aconteceu. Porque eu precisava crescer nessa área. Porque eu precisava me desenvolver naquela outra área. Jesus é absolutamente supremo na criação de todas as coisas, pois ele criou tudo com sabedoria e planejamento para que todas as coisas encontrem nele o seu destino. Você também deve encontrar o teu destino em Jesus, confiando a ele todas as coisas. Agora, isso foi a pregação passada, né? Além de ser o supremo criador de todas as coisas, Jesus é também o supremo sustentador de todas as coisas. Como nós podemos verificar nos versículos 17 e na primeira metade do versículo 18. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo da igreja. Na pregação de hoje, nós veremos apenas isso. Versículo 17 e essa primeira partezinha ali do versículo 18. Nesse bloco aqui de 1 verso e meio, nós observamos algo interessante. A primeira metade do versículo 17, ele é antes de todas as coisas, olha para trás, olha em direção à velha criação. E então nós pulamos a segunda metade do 17 e a primeira metade do 18, ele é o cabeça do corpo da igreja. Essa primeira parte do versículo 18, ele não olha para trás, ele olha para frente, em direção à nova criação, em direção à renovação de todas as coisas representada aqui pela igreja. Então, a primeira parte do versículo 17 olha para trás, olha para a antiga criação. A primeira parte do versículo 18 olha para frente, olha em direção à nova criação. O versículo 17 começa afirmando que ele, o Filho de Deus, é anterior a todas as coisas. O grego, nesse ponto aqui do versículo, ele é um tanto ambíguo. Porque quando Paulo afirma que Jesus é anterior a todas as coisas, Paulo pode estar se referindo tanto anterior com relação ao tempo, como também anterior com relação à posição hierárquica. Se nós entendermos que Jesus é anterior a toda a criação com relação ao tempo, Paulo aqui está afirmando a eternidade do Filho de Deus. Ele é anterior a todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas.
porque ele é eterno. E todas as coisas foram criadas, confinadas à dimensão temporal. Se nós entendermos que Jesus é anterior a toda a criação do ponto de vista hierárquico, Paulo está dizendo que Jesus é superior a todas as coisas. Jesus é anterior no sentido de estar acima de todas as coisas. E é provável que Paulo aqui foi ambíguo de propósito. É provável que ele foi ambíguo propositadamente, porque ele queria que, ao lêssemos isso, nós entendêssemos as duas coisas. Que Jesus é anterior tanto do ponto de vista do tempo, como também do ponto de vista hierárquico. Jesus é anterior a todas as coisas, o que significa necessariamente que todas as coisas subsistem por ele. Se ele é eterno, em contraposição à criação que é temporal, e se ele está acima da criação do ponto de vista hierárquico, isso significa que necessariamente todas as coisas subsistem por ele. Que é a segunda parte do versículo 17, né? Todas as coisas subsistem por ele. Essa afirmação aqui, ela é provavelmente a afirmação central desse bloco de versos que vai de Colossenses 1,15 a 1,20. É como que se a segunda metade do versículo 17 fosse o eixo sobre o qual os versículos 15 até o 20 giram. A segunda metade do versículo 17 é o eixo ao redor do qual o resto desse texto aqui gira. Todas as coisas subsistem pelo Filho de Deus, o que significa que todas as coisas são sustentadas pelo Filho de Deus. Jesus sustenta a todas as coisas. Todas as coisas existem e continuam existindo porque o Filho de Deus permanece afirmando a existência delas pela sua palavra poderosa. O mundo permanece existindo hoje, dia 17 de outubro de 2024, às 20 horas e 33 minutos, o mundo continua existindo agora porque Jesus permanece afirmando a existência desse mundo pela sua palavra poderosa. Conforme escreveu alguém em certo lugar. Antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Percebe como o escritor de Hebreus aqui está afirmando basicamente as mesmas coisas que Paulo aqui em Colossenses 1,15, né? Paulo em Colossenses 1,15 ao 20 afirma que o Filho de Deus é a imagem de Deus. O escritor de Hebreus afirma a mesma coisa. O Paulo afirma que Jesus é o primogênito de toda a criação, no sentido de ser o herdeiro. O escritor de Hebreus afirma a mesma coisa. Paulo afirma que todas as coisas subsistem por ele. E o escritor de Hebreus afirma: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. O escritor de Hebreus está afirmando basicamente o que Paulo está afirmando aqui. E é por isso que há uma teoria que afirma que Hebreus nada mais é do que uma pregação de Paulo feita em hebraico e que foi redigida por Lucas depois em grego. Porque, segundo a pessoa que criou essa teoria, a teologia de Hebreus é a teologia de Paulo, mas a linguagem é a linguagem de Lucas, tanto no seu evangelho como em Atos, né? Então, o escritor de Hebreus, seja ele Paulo, Lucas ou qualquer outro, está afirmando a mesma coisa aqui, né? Jesus, o Filho,
sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa, ou conforme a nossa versão, pela palavra do seu poder. Tudo aquilo, este mundo existe, você continua existindo, você só não morreu hoje porque Jesus afirmou a tua existência no dia de hoje pela sua palavra poderosa. Ele falou, fulano de tal permanece vivo no dia de hoje. Se ele não tivesse falado, você teria morrido. E se ele parar de falar, o mundo e tudo aquilo que existe simplesmente vai deixar de existir. Por quê? Ele sustenta, ele é aquele por quem todas as coisas subsistem. Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Em adição a isso, devemos também afirmar que o supremo sustentador de todas as coisas é aquele que dá propósito a tudo que existe. Ou ainda, todas as coisas encontram o seu devido lugar quando o Filho de Deus é colocado no seu lugar de direito, a saber, no centro de todas as coisas. Porque é do propósito de Deus, o Pai, fazer com que todas as coisas, tanto as que são do céu como as que são da terra, convirjam no seu Filho. Isso é Efésios 1, versículos 7 e 9, né? Paulo de novo, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Qual é o propósito que Deus apresentou em Cristo? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Os teólogos gostam de afirmar que Paulo, em Efésios 1, e também Paulo, em Colossenses 1, trata acerca dos propósitos cosmológicos de Deus. O propósito de Deus não é meramente salvar pessoas. O propósito de Deus não é meramente salvar indivíduos. O propósito de Deus é resgatar toda a criação. Deus tem propósitos cosmológicos, né? Tudo convergindo no Filho de Deus. A palavra grega, traduzida como convergir, ela tem o sentido de reunir todas as coisas debaixo de um cabeça. O propósito de Deus é que todas as coisas sejam reunidas sob Jesus Cristo, debaixo do seu domínio, debaixo do seu governo, ele sendo o cabeça de todas as coisas. Normalmente nós pensamos em Jesus como sendo o cabeça da igreja, e é exatamente o que Paulo afirma aqui em Colossenses 1, versículo 18, né? Na primeira partezinha. Mas em outras partes da palavra de Deus, Paulo se refere a Jesus como sendo o cabeça de todas as coisas. Jesus é o cabeça da criação. Jesus é aquele que deve exercer domínio e governo sobre a criação. Ou seja, o Filho de Deus é aquele que dá sustento, crescimento, desenvolvimento a todas as coisas, até que todas elas convirjam nele, até que todas elas sejam reunidas debaixo do seu governo e domínio para pertencerem a ele. Esse mesmo Jesus que dá sustento, crescimento e desenvolvimento a todas as coisas, ele também provê sustento, crescimento e desenvolvimento ao seu próprio corpo, que é a igreja. Versículo 18. Ele é, aqui a nossa versão tá ruim, né? Ele é a cabeça. Não, ele não é a cabeça. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Até este momento, nós olhávamos para trás
em direção à antiga criação. Mas a partir de agora, nós olhamos para a nova criação. A partir de agora, no versículo 18, nós olhamos para a restauração de todas as coisas. E na nova criação, e a nova criação nada mais é do que a antiga criação restaurada, a nova criação começa e termina com a igreja, que é o corpo de Jesus Cristo. E muito poderia ser dito do que significa Jesus ser o cabeça da igreja, mas o sentido básico é o seguinte: Jesus é aquele que dá vida à sua igreja, e Jesus é aquele que governa a sua igreja. A restauração da velha criação na nova criação é governada e coordenada por Jesus através da igreja. A vida com a qual a velha criação é restaurada na nova criação é dada e mediada por Jesus através da sua igreja. O que significa, por exemplo, que é impossível que alguém tenha a Jesus no centro da sua vida e existência sem que essa pessoa não faça parte da igreja. A pessoa não pode afirmar que ela tem Jesus como centro da sua vida, como centro da sua existência, se ela não faz parte da igreja. Se ela não se submete a uma igreja local, ela não pode dizer isso. Porque tudo aquilo que Jesus faz para restaurar a antiga criação na nova, ele faz mediante a igreja. Alguém que não faz parte de uma igreja local, não faz parte da igreja no seu sentido universal. E quem não faz parte da igreja no seu sentido universal, não tem Jesus como centro da sua vida e existência. E quem não tem Jesus como centro da sua vida e existência, ainda não faz parte da nova criação. Ainda faz parte da antiga criação, bagunçada pelo pecado. Isso significa que a condição sem a qual, para que as bagunças causadas pelo pecado na tua vida sejam desfeitas, é que você tenha o Filho de Deus, Jesus Cristo, como centro da tua vida e existência. Se você ainda não tem Jesus como centro da tua vida e existência, você deve fazer isso, você deve tornar Jesus o centro da tua vida e existência mediante o arrependimento dos pecados e fé em Jesus como Filho de Deus. Você deve arrepender-se dos pecados e você deve crer no Filho de Deus, crendo que ele veio a este mundo como um homem para obedecer perfeitamente a Deus e morrer como sacrifício pelos teus pecados. Fazendo isso, você não mais fará parte da antiga criação bagunçada pelo pecado. Fazendo isso, você terá sido transplantado do reino das trevas, né? Você terá sido tirado da potestade das trevas e terá sido transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Você terá sido arrancado da antiga criação e terá sido plantado na nova criação, que está sendo restaurada pelo Filho de Deus. E se você faz parte da nova criação, você foi inserido na igreja, que é o corpo de Cristo. O que significa que você necessariamente obedecerá ao mandamento pelo qual Jesus ordena que você não despreze o ato de congregar-se regularmente com os irmãos para o culto a Deus. Porque como você poderia fazer parte dessa nova criação se você se recusa a congregar-se com aqueles que fazem parte da nova criação de fato?
Você diz, eu faço parte da nova criação, mas eu não quero me juntar com outros que também fazem parte da nova criação. Se é assim que você age, você está testificando que talvez você não faça parte da nova criação. Né? Porque o apóstolo João escreve o seguinte: aquele que ama a Deus, ama aqueles que são nascidos de Deus. Como é possível você afirmar que ama a Deus se você não ama aqueles que são nascidos de Deus? Se você não quer estar em companhia daqueles que, como você, nasceram de Deus? Ou ainda colocando em outros termos, digamos que você tem um amigo e esse teu amigo tem uma noiva. Será que o teu amigo vai continuar querendo ser teu amigo se você não aprecia, se você não gosta da noiva dele? Você diz, olha, cara, eu gosto de ti, tu é meu amigo, mas eu não suporto a mulher que tu escolheu para casar. Qualquer homem tomaria isso como um insulto, né? Cara, eu gosto muito de ti, mas a tua mulher... Ó, mulherzinha chata tua, né? Tá louco? Como é que tu foi escolher essa mulher para ser tua mulher? Qualquer homem tomaria isso como insulto. Você acha que Jesus não toma como insulto também? Porque ele escolheu a igreja para ser a sua esposa. Você diz, eu amo a Jesus, mas eu não gosto da mulher que ele escolheu. Eu não gosto da noiva de Jesus. Jesus vai tomar como insulto. É por meio da tua participação ativa e contínua no culto a Deus, com os teus irmãos em Cristo, quando em comunhão Deus é adorado e também a palavra dele é pregada e escutada, é deste modo que você se assegurará que Jesus ocupa o centro da tua vida e existência. Pois como Jesus poderia ocupar o centro da tua vida se você não está disposto a entregar a Jesus ao menos algumas horas, 2 dias da semana? Não, Jesus, o Senhor é o centro da minha vida, mas eu sou muito ocupado. Eu não tenho tempo para cultuar e adorar a Deus publicamente. Mas o Senhor é o centro da minha vida. Na pregação, na introdução dessa mensagem, nós tratamos aqueles crentes que querem ser pombinhas, rejeitando o discernimento bíblico. Bom, Jesus não é pombinha. Jesus consegue discernir tudo o que está por trás do discurso dessa pessoa. Jesus não é bobinho, Jesus não vai se deixar enganar por esse tipo de discurso. Não, Jesus, tu é o centro da minha vida, mas eu não tenho tempo para o Senhor. Mas o Senhor é o centro da minha vida. Jesus não é trouxa como esses crentes. Muitos crentes que são trouxas, Jesus não é semelhante a eles. Jesus entende perfeitamente o que está acontecendo. Jesus entende perfeitamente o que está por trás daquelas palavras ali. E Jesus entende perfeitamente que aquela pessoa está tentando enganá-lo. E ele não se deixa enganar. Jesus responde, eu sou o centro da tua vida? Como? Como eu sou o centro da tua vida? Se tu não dedica nem mesmo algumas poucas horas, 2 dias da semana, para me cultuar? Como? Como tu te atreve a dizer que eu sou o centro da tua vida?
Como tu te atreve em se aproximar de mim e mentir na minha cara, sabendo que eu conheço os teus pensamentos? Jesus vai recitar para essa pessoa aquilo que está no Salmo 50, se eu não me engano. Tu te aproxima de mim para mentir, porque tu pensa que eu sou como tu. Tu pensa que eu sou tão idiota e burro como tu, mas eu não sou idiota e burro como tu. Eu não sou como você, Jesus diz. Além da tua participação ativa e contínua no culto a Deus, é necessário que você se dedique à oração, ao estudo da Escritura e à obediência da palavra de Deus. Tudo aqui, tudo até esse momento foi a exposição do texto. A partir de agora nós temos a aplicação. O Filho de Deus é quem dá sustento, crescimento e desenvolvimento a todas as coisas, até que elas convirjam nele, até que elas estejam reunidas debaixo de seu governo e domínio para pertencerem a ele. E isso inclui você e as bagunças causadas, as bagunças da tua vida, inclusive aquelas causadas pelos teus pecados ou pecados de outros. Porque afinal de contas, a quem você poderia recorrer quando uma ou mais coisas na tua vida parecem estar fora de lugar? Você já deve ter vivenciado essa circunstância, né? Você percebe que uma ou mais coisas na tua vida estão fora de lugar. Uma ou mais coisas na tua vida não estão funcionando como deveriam funcionar. Elas estão bagunçadas. A quem você poderia recorrer quando uma ou mais coisas, ou de repente tudo na tua vida, parece estar fora de lugar? Sendo que todas as coisas encontram o seu devido lugar quando estão debaixo do governo e domínio do Filho de Deus para pertencerem a Ele. Para que aquilo que está fora de lugar na tua vida encontre o seu lugar devido, o seu lugar adequado, é necessário que você recorra a Jesus, aquele por quem todas as coisas existem e aquele por quem todas as coisas subsistem. Para que as bagunças da tua vida sejam arrumadas adequadamente, você deve recorrer ao Filho de Deus, ao supremo sustentador de todas as coisas. E não se engane, você será tentado a recorrer ao pecado. Você será tentado a recorrer à bagunça causada pelo pecado. Porque é exatamente isso que os incrédulos fazem. É exatamente isso que você observa os incrédulos fazendo. Quando eles percebem as suas vidas bagunçadas, o que esses incrédulos fazem? Eles recorrem ao pecado, né? Eles recorrem à mentira, eles recorrem ao engano, eles recorrem ao roubo, à calúnia, ao assassinato. Eles recorrem ao abuso do álcool ou abuso de outras drogas lícitas e ilícitas. Eles recorrem à imoralidade sexual e a tantos outros pecados. Ocorre que há um problema nessa estratégia, né? Há um problema na estratégia de recorrer ao pecado. O problema é simples de ser entendido. O pecado é a causa da bagunça. E quando alguém recorre ao pecado
pensando que o pecado vai consertar a bagunça, vai arrumar a bagunça causada pelo pecado, o que ocorre é que aquela bagunça se tornará maior ainda. A gente pode pensar no assassinato, por exemplo, né? Por que alguém planeja o assassinato de um desafeto, de um inimigo? Porque a pessoa está tentando arrumar a bagunça da sua vida, né? Ela pensa que aquela pessoa lá é a causa dos meus problemas. Eu vou terminar com ela, e ao terminar com ela, os meus problemas vão acabar. A questão é que a maioria dos assassinatos, dos assassinos, são burros, né? A pessoa pensa que ela está cometendo o crime perfeito, mas poucos criminosos cometem um crime perfeito, né? A pessoa vai lá, assassina o seu desafeto, e daí aqueles problemas que eram poucos agora se tornam muitos, né? Porque agora ela está sendo caçada pela polícia como um assassino. Ela pensou que ao recorrer ao pecado, ela resolveria as bagunças da sua vida? Tudo que ela conseguiu foi o quê? Aumentar a bagunça. Então você não deve seguir o exemplo dessas pessoas, né? Você não deve seguir o exemplo dessas pessoas porque você faz parte da nova criação, que está sendo restaurada pelo Filho de Deus. E apesar da tentação que você vai sofrer, não se engane, você vai sofrer a tentação e você deve estar pronto para sofrer essa tentação. Você deve estar pronto, porque se você não estiver pronto, a tendência é que você caia na tentação. Então você deve estar pronto para sofrer essa tentação e então recusar o convite para recorrer ao pecado como solução para as bagunças da tua vida. Você vai recorrer a quem? Você vai recorrer àquele que é anterior a todas as coisas. Você vai recorrer àquele que sustenta a todas as coisas, aquele que dá sentido. Você vai a todas as coisas. Você vai recorrer àquele no qual todas as coisas encontram o seu devido lugar. Você não deve buscar em outros aquilo que você só pode encontrar em Jesus. Aquilo que você só pode encontrar naquele que sustenta todas as coisas. Como você buscará no Filho de Deus todas as coisas? Como é que você vai buscar nele todas as coisas que te são necessárias? Da mesma forma como você confia todas as coisas a ele, né? Não existe segredo para a vida cristã. Né? Você não precisa pagar 5 mil reais, 10 mil reais para a esposa do Pablo Marçal para aprender a como ser uma esposa submissa. Você não precisa pagar dinheiro para fazer curso, para aprender a como confiar todas as coisas no Filho de Deus, como buscar todas as coisas no Filho de Deus. Não existe segredo para a vida cristã. Você busca todas as coisas no Filho de Deus, da mesma forma que você confia todas as coisas ao Filho de Deus, através da oração e através da obediência. O problema é que às vezes os crentes consideram ser mais fácil pagar 5 mil reais, 10 mil reais por um curso do que simplesmente orar e obedecer. É muito mais fácil, né? Eu vou aqui, ó, pagar dinheiro, essa pessoa vai me ensinar os segredos, quando na verdade não existe segredo nenhum.
É só orar e obedecer. Ore continuamente ao Filho de Deus por todas as circunstâncias que te fazem sentir temor e desespero pelas maiores bagunças da tua vida, e então obedeça continuamente ao Filho de Deus em meio a essas circunstâncias e como resposta a essas circunstâncias. E o que vai ocorrer é o seguinte: em resposta às suas orações perseverantes e por meio da tua obediência à sua palavra, o Filho de Deus, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, o Filho de Deus falará poderosamente sobre a tua vida, ordenando que cada coisinha fora do lugar encontre a sua posição adequada e que cada bagunça que te deixa temeroso e desesperado seja desfeita. Porque essa é a tua esperança, né? A tua esperança é que Jesus fale e pela sua palavra a tempestade cesse, né? Para usar aquela história dos evangelhos. Jesus está no barco dormindo e vem uma tempestade. E os discípulos, muitos dos quais são pescadores, eles sabem que aquela tempestade ali não é qualquer tempestade. Eles sabem que aquela tempestade ali pode fazer o barco deles afundar. E eles todos vão morrer afogados. E eles estão lá desesperados, até que um se lembrou: Jesus está aqui com a gente. Vamos acordar Jesus. Jesus acorda, vê a tempestade, e o que Jesus faz? Jesus fala. Aquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa, falou à tempestade e a tempestade cessou. A esperança que você tem para as bagunças, para que as bagunças da tua vida sejam desfeitas, sejam arrumadas, é que o Filho de Deus fale uma palavra poderosa. Essa é a tua esperança. Que ele fale de modo que cada coisinha na tua vida que está fora de lugar encontre o seu lugar adequado, encontre o seu lugar devido. E que cada bagunça na tua vida seja desfeita. Isso em resposta às tuas orações perseverantes e por meio da tua obediência. Porque você não pode se enganar pensando que a palavra poderosa do Filho de Deus, pela qual ele sustenta todas as coisas, você não pode se enganar pensando que essa palavra poderosa vai agir na tua vida a teu favor como por um passe de mágica. Algum tempo atrás eu preguei uma mensagem na qual eu afirmei que Jesus não é um mágico. Deus não é um mágico. O que é a magia? A magia é quando a lei da causalidade para de agir. Isso é magia, né? A magia é a pessoa está aqui, chama alguém da plateia, a pessoa na plateia entra na caixa, o mágico pega o seu serrote e começa a serrar aquela caixa e, obviamente, serra a pessoa junto. E o que a gente espera? A gente espera que aquela pessoa morra, né? Porque se uma pessoa for serrada ao meio, de fora a fora, o natural é que ela morra. E, no entanto, a pessoa não morre.
Tanto que o mágico separa a caixa que foi cerrada ao meio, né? Ele coloca o tronco da pessoa para um lado, os pés da pessoa para o outro lado, as pernas da pessoa para o outro lado, e a pessoa permanece viva, né? A pessoa está abanando aqui com as mãos e ela está mexendo os pezinhos lá. A gente sabe que é um truque, né? Mas a mágica é quando a lei da causalidade para de agir. Quando não existe mais causa e efeito, né? Se alguém é cerrado ao meio, o efeito de ser cerrado ao meio é a morte. Deus não é mágico. Deus, ele não age de forma contrária à causalidade. Deus não age de forma contrária à lei da causa e efeito. O poder de Deus não é um poder mágico. A palavra poderosa do Filho de Deus agirá na tua vida e a teu favor através das suas orações e da tua obediência à sua palavra. Isso quer dizer que se você desistir de orar e de obedecer à palavra de Deus, a palavra poderosa do Filho de Deus não agirá na tua vida nem a teu favor. Porque como a palavra poderosa do Filho de Deus poderá agir na tua vida e a teu favor, se você despreza a palavra do Filho de Deus, não obedecendo-a? Né? Você despreza a palavra de Deus, você não obedece a palavra de Deus, e ainda assim você espera que a palavra poderosa do Filho de Deus haja a teu favor. Como pode ser uma coisa dessas? Por que o Filho de Deus falaria uma palavra a teu favor se você despreza a sua palavra? É necessário que você entenda que Jesus usa a tua obediência para transformar a tua vida e para desfazer as bagunças da tua vida. Isso é fácil de compreender se você considerar um casal que está enfrentando problemas no seu casamento. Eu sei que eu já dei essa ilustração em outras pregações, mas eu gosto dessa ilustração exatamente porque ela é fácil de ser compreendida. Talvez você pense que esse casal está enfrentando problemas por causa de uma crise financeira. O dinheiro está curto, então a falta de dinheiro está causando problemas na vida daquele casal. Ou então outra circunstância qualquer. Talvez você pense que seja isso a causa do problema, mas essa não é a causa do problema. Talvez a crise financeira, a falta de dinheiro, a falta de emprego ou qualquer outra circunstância, talvez essas coisas funcionem como causas secundárias, mas elas não são a causa primária. Elas não são a causa principal. A causa principal é o pecado. Porque se não fosse o pecado, o casal não brigaria por causa da falta de dinheiro, né? Sim, o dinheiro está curto, está difícil, mas um não ficaria jogando a culpa no outro. Um não ficaria dizendo, viu, foi tua culpa. Quem mandou tu comprar aquilo ali? Não. Os dois enfrentariam juntos a falta de dinheiro. Sem discussões, sem discórdias, sem um ficar jogando a culpa no outro. Qualquer problema no casamento pode ser rastreado a um ou mais pecados. A crise financeira apenas ressalta o problema. Né? Antes, quando tinha dinheiro de sobra, não havia razão para brigar, não havia razão para discutir. Agora que o dinheiro está faltando, né? O dinheiro simplesmente ressalta aquilo que já estava ali presente.
qualquer tipo de problema ou crise enfrentada por alguém, até mesmo por um casal, pode ser rastreado a um ou mais pecados. À medida em que esse casal rejeitar o pecado que eles amam tanto e passarem a obedecer a palavra de Deus, os problemas por eles enfrentados irão aos poucos sendo resolvidos. E com isso eu não estou dizendo que de forma mágica vai aparecer dinheiro. Não. A situação vai continuar difícil, mas pelo menos eles não vão estar brigando um com o outro, né? Pelo menos um não vai estar jogando a culpa no outro, né? Em vez de ficar jogando a culpa um no outro, em vez de ficar discutindo, em vez de toda essa discórdia, eles juntos vão pensar numa forma de superar aquela dificuldade. Isso se aplica a você também de forma individual. À medida em que você obedece à palavra de Deus, à medida em que você obedece à palavra de Jesus, Jesus usa a tua obediência a Ele para ir resolvendo os problemas da tua vida. Jesus usa a tua obediência a Ele para ir resolvendo as bagunças da tua vida. Jesus é o único que pode te dar sustento e subsistência nesse mundo. Então busque tudo nele e busque tudo dele. Busque tudo naquele que é o supremo sustentador deste mundo. Busque tudo naquele que permanece sustentando a velha criação bagunçada pelo pecado até que ela seja plenamente restaurada na nova criação. Rejeite o pecado e rejeite a bagunça causada pelo pecado. Busque tudo o que te é necessário no supremo sustentador deste mundo. E então, no tempo apropriado, no tempo determinado por Ele mesmo, em resposta às suas orações perseverantes e por meio da tua obediência à sua palavra, o Filho de Deus, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, esse Filho de Deus falará poderosamente sobre a tua vida, ordenando que cada coisinha fora do lugar encontre a sua posição adequada e que cada bagunça que te deixa temeroso e desesperado seja desfeita. E quando isso ocorrer, quando cada coisinha que agora está fora de lugar na tua vida encontrar o seu devido lugar, e quando cada bagunça que te deixa temeroso e desesperado for desfeita, quando isso ocorrer, você não se orgulhará de si mesmo. Você não se orgulhará da resiliência que você demonstrou em suportar tantos desafios e dificuldades. Você não dirá, não, eu tenho que me orgulhar de mim, porque só eu sei o que eu sofri. Só eu sei o que eu chorei. Só eu sei o quão desesperado eu me senti e o quão solitário eu me senti em meio a todas essas coisas. Ninguém mais sabe, só eu. E eu sou forte. Eu sou resiliente, eu sou resistente, eu suportei tudo. Eu tinha todas as razões para desistir. Eu tinha todas as razões para abandonar tudo. Mas eu não fiz isso. Eu permaneci ali firme, eu lutei, eu permaneci, eu fui forte e eu venci. Não, você não dirá isso. Quando o Filho de Deus falar aquela palavra pela qual ele desfará todas as bagunças da tua vida, você saberá que jamais esteve em você a força para suportar tantos desafios e dificuldades.
Você saberá que não fosse a graça de Deus agindo a teu favor, você há muito teria desistido, você teria há muito feito aquilo que muitos fazem, né? Desistir, abandonar, fugir. Ou pior, você teria há muito recorrido ao pecado para usar esse pecado como vingança, como instrumento de vingança contra quem te fez o mal. Consequentemente, aumentando ainda mais a bagunça em que se tornou a tua vida. Quando o Filho de Deus falar aquela palavra poderosa, pela qual todas as bagunças da tua vida serão desfeitas, você fará como Paulo. Em vez de se orgulhar da força que você jamais teve, você se orgulhará nas suas fraquezas. Uma vez que foram as tuas fraquezas que deram ocasião para que o poder de Deus agisse na tua vida e a teu favor. É disso que Paulo trata lá em 2 Coríntios 12. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim, e então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando o Filho de Deus falar aquela palavra poderosa, pela qual todas as bagunças da tua vida serão desfeitas, você não dirá que foi pelas suas forças que você venceu todas as dificuldades. Não, você dará glória a Deus. Você dirá que foi pelo poder de Deus que você foi vitorioso. Não seja como os incrédulos, porque os incrédulos, eles rejeitam a Deus para louvar a si mesmos, a si próprios. Os incrédulos fazem aquilo que Tiago condena. Eles dizem: nós iremos até aquela cidade, e nós vamos abrir um negócio naquela cidade, e nós vamos prosperar naquilo em que fizermos. Tiago diz que essa é uma presunção satânica. Em vez disso, Tiago diz: você deve dizer, se Deus quiser, eu estou planejando. Eu estou planejando ir para aquela cidade, eu estou planejando abrir um negócio e prosperar, mas tudo isso vai ocorrer não porque eu sou forte, não porque eu sou bom, não porque eu sou esperto, mas se for da vontade de Deus. Note que a gente não pode usar a vontade de Deus como desculpa para não fazer nada. Eu vou deixar Deus... Eu não vou fazer nada, eu vou deixar que Deus faça a sua vontade. Não, a gente não pode usar a vontade de Deus como desculpa para não fazer nada. A gente deve planejar e a gente deve agir de acordo com aquilo que Deus determina na sua palavra. Mas a gente jamais deve presumir que nós seremos prósperos e vitoriosos porque nós somos espertos e bons. Não, eu vou planejar e se Deus quiser, se Deus me ajudar, se Deus me der vida, se Deus me abençoar, eu vou prosperar. Os incrédulos, eles rejeitam a Deus para louvar a si próprios. Seja um crente em Jesus. Um crente em Jesus reconhece as suas próprias fraquezas. Porque quanto mais consciente você estiver do quão fraco você é, mais o poder de Deus repousará em você e agirá a teu favor. É isso que Paulo afirmou, né? De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo.
Quem pensa ser forte, rejeita o poder de Cristo, né? Por que ela precisaria do poder de Cristo se ela é forte? Não. Ela tem capacidade e poder em si mesma para agir, ela não precisa do poder de Cristo. Da mesma forma que os justos não precisam de Jesus, né? Aqueles que se acham justos. Jesus veio para salvar os pecadores, mas eu não sou pecador. Eu sou justo. Quem é justo não precisa de Jesus. Quem se acha poderoso não precisa do poder de Jesus. Agora, quem verdadeiramente se reconhece fraco, quem conscientemente reconhece a sua fraqueza, sobre esse repousa o poder de Cristo, porque ele reconhece que ele por si mesmo não pode fazer nada. Então ele confia inteiramente em Deus, em Jesus. E ele diz, olha, se o Senhor não fizer isso, se o Senhor não fizer isso, eu estou perdido, porque eu é que não posso fazer. Eu é que não tenho condições de fazer. Seja um crente em Jesus. Reconheça as suas fraquezas, pois quanto mais consciente você estiver do quão fraco você é, mais o poder de Deus repousará em você e agirá a teu favor. Não peque contra Jesus, orgulhando-se de uma força que você não tem. Não, eu tenho que me orgulhar da minha força, sim, porque só eu sei o quanto eu chorei. Não, 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 você está pecando contra Cristo falando dessa forma. Não foi a tua força que te deu vitória, foi a palavra poderosa que ele falou. Não foi a tua resiliência, foi a graça perseverante dele em você que te fez perseverar. Se ele tivesse tirado a graça dele, se ele tivesse recolhido a sua misericórdia, você teria desistido. Você teria fugido. Não peque contra Jesus, orgulhando-se de uma força que você não tem, porque este teu orgulho indevido e pecaminoso apenas aumentará e agravará a bagunça que se tornou a tua vida. Olha o que Pedro escreve. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Se você exalta a própria força, você não está se humilhando debaixo da potente mão de Deus, né? Se você exalta a própria força, você está exaltando a própria força. E Deus resiste aos soberbos. E daí você vai estar contando com a vitória sem tê-la alcançado. Não, porque foi a minha força. Eu que fui forte. E Jesus, eu estava me preparando para falar aquela palavra poderosa que ia resolver todas as bagunças da tua vida. Mas agora você resolveu se exaltar. Agora você resolveu se tornar prepotente. E eu resisto aos prepotentes. Eu resisto aos soberbos. O teu sofrimento estava pertinho de acabar, mas tu resolveu exaltar a própria força. Tu vai ter que sofrer um tempo um pouco mais. Tu vai ter que aprender a mesma lição que Nabucodonosor aprendeu.
Porque Nabucodonosor falou dessa forma, né? Olha a grande Babilônia que eu edifiquei. Então veio uma voz do céu e disse: é mesmo? Tu é grande, tu é forte, tu é poderoso? Tu vai te tornar um animal por 7 anos. Tu vai te alimentar de mato, de capim, por 7 anos. Vai ter que sofrer para aprender. É isso que Jesus vai falar para aquele crente que resolve exaltar a sua própria força. Jesus vai dizer: eu resisto aos soberbos. Estava pertinho. Quase. Mas agora tu vai ter que sofrer um pouco mais. Isso é usar o pecado, né? Para tentar resolver a bagunça. O pecado do orgulho. Né? A pessoa pensa que a sua autoafirmação vai resolver tudo. E não vai. Ela recorreu ao pecado para tentar resolver a bagunça causada pelo pecado. E agora a bagunça vai se tornar um pouquinho maior. Rejeite o pecado e a bagunça causada pelo pecado. Busque tudo o que te é necessário no Supremo Sustentador deste mundo. Não seja como aquelas pessoas malignas que usam a bagunça para atingir os seus propósitos maus. Não seja como aquela mulher que nós citamos na introdução, que usou a bagunça causada pelo pecado do seu próprio marido para cobiçar um poder e uma liderança que não pertencia a ela. E para atingir essa liderança. Não. Não seja como ela, não seja como Pablo Marçal, não seja como todos os incrédulos que você conhece que usam a bagunça causada pelo pecado para atingir os seus propósitos maus. Obedeça ao comando de Jesus e Jesus ordena que você rejeite o pecado e a bagunça causada pelo pecado. Jesus ordena de fato que você trabalhe para desfazer as bagunças causadas pelo pecado. É necessário que você rejeite o pecado, rejeite a bagunça causada pelo pecado, e então busque tudo em Jesus, por meio da oração e por meio da obediência. E então ele falará poderosamente sobre a tua vida, resolvendo tudo aquilo que está errado. Resolvendo tudo aquilo que está fora de lugar. Então, mais uma vez, rejeite o pecado e a bagunça causada pelo pecado. Busque tudo o que te é necessário no Supremo Sustentador deste mundo. Amém.